A sua caixa de entrada de e-mail, ela vive cheia? Então esse primeiro vídeo, ele é para você. Você tem aquela sensação de que você saiu do escritório, saiu do trabalho, ou parou de trabalhar para quem trabalha em casa, com um sentimento de que você não terminou de fazer tudo, aquela sensação eterna de que o dia não foi grande o suficiente para o que você precisa, de que o tempo de que o dia está com menos de 24 horas, de que não está dando tempo de fazer tudo. Uma das coisas que pode estar causando isso, pessoal, é a sua caixa de entrada de e-mail. Por incrível que pareça, essa grande ferramenta, né, uma ferramenta aí que foi criada, sei lá, estaria pelo menos 30 anos, e que a gente usa tanto no dia a dia, ela pode estar causando um estresse emocional em você e com isso está te gerando uma sensação de desconforto, de falta de controle, de falta de tempo. E uma coisa que era para te gerar produtividade, que é o e-mail, pode estar te gerando desgaste e procrastinação, tá? Esse vídeo eu quero tratar com vocês algumas dicas simples que eu adoto no meu dia a dia e que eu ensino, que eu sugiro que as pessoas utilizem para que possam tirar essa sensação ruim, angustiante de que saiu devendo coisa, tá? É óbvio que esse sentimento ele não é especificamente por causa do e-mail, mas o e-mail é sim um dos fatores que causam isso aí. Qual que é a ideia aqui principal, pessoal? Qual que é a meta, o objetivo? É a gente zerar a caixa de entrada uma vez ao dia, tá? Eu tenho que tomar um cuidado aqui porque os dois extremos são perigosos. O primeiro extremo é eu não ligo para a caixa de entrada, ou seja, deixa ela ficar cheia, deixa ela virar um arquivão. Então vou deixar arquivar lá um monte de coisa, tudo que vai chegando vai ficando lá. E tem o outro lado que é eu querer o tempo inteiro, o dia todo, zerar a caixa de entrada de e-mail. Esse também pode ser um caminho perigoso. Então os dois extremos eu acredito que possam não ser ideais. Lembrando, como falei no vídeo inicial, que eu vou estar olhando para baixo algumas vezes porque eu anoto tudo que eu quero trocar ideia com vocês aqui para não esquecer de nada. Qual que é a ideia da caixa de entrada de e-mail? Como o nome diz, ela é uma caixa de entrada. Então é como se num restaurante eu tivesse um monte de cliente entrando e eu fosse deixar todo mundo ali na entrada, ao invés de acomodando nas mesas. Então se eu deixar uma caixa de entrada lotada, significa deixar um lugar que era para ser uma entrada, eu transformar ele numa estadia no arquivo. Não é essa a ideia, tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar uma meta, um objetivo de uma vez ao dia, zerarmos essa caixa de e-mail. Então, uma vez ao dia ela vai ficar completamente zerada, tá? Isso vai entrar na sua rotina e você, para fazer isso, vai seguir a seguinte lógica. Você pode, obviamente, adaptar para a sua realidade, mas acho que aqui vai te dar um insight já do que eu faço e o que pode ser interessante. Você vai receber o tipo de e-mail que ele é completamente inútil, ou seja, é um spamzão de algo que você não vai comprar, não tem utilidade. Há uma promoção de um tênis, cara, deleta, tá? Deleta. Ah, mas eu posso depois querer comprar, não. Deleta isso porque não tem utilidade. Outro tipo, um spamzão de um curso, que pode ser que depois você queira comprar. Minha sugestão, arquiva na pasta de arquivos importantes, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pronto, tirou dali e pôs ali. Outro tipo de spam que pode chegar, é uma divulgação de um parceiro que está oferecendo serviço de transporte lá em Belém, Belém do Pará. Né? A minha empresa tem operação em Belém, a gente tem parceiro lá. Bom, eu quero passar para o time de compras, para o analista de compras, esse e-mail para que ele veja se faz sentido e, enfim, talvez faça um contato inicial com esse potencial parceiro. Eu simplesmente recebi esse e-mail, disparei para ele e zerei minha caixa, tá? Existe então uma outra possibilidade que é eu recebi um e-mail que não é um spam, não é uma venda, é uma promoção, é algo que precisa ser feito. Então, por exemplo, um e-mail de um cliente querendo uma segunda via de um boleto e não sou eu que emito segunda via de boleto. Eu já encaminho imediatamente para o time financeiro executar. Pronto, zerei. Ah, mandei, mas é algo que eu quero daqui a pouco, daqui a uma semana, ver se realmente foi feito, foi resolvido.
eu disparo, delego e salvo na minha caixa de arquivos importantes. Porque aí depois a gente vai ver nessa validação da caixa de arquivos importantes. Outra possibilidade, pessoal, é um e-mail que chegou, sou eu mesmo que preciso executar e ele é simples, é rápido. Pronto, eu já respondo na hora, pessoal, não deixo acumular. Então, não sei, é um cliente perguntando, Lucas, você amanhã vai trabalhar? Ou a empresa amanhã vai funcionar? Sim, muito simples de responder. Sim, fulano, João, vai funcionar sim. Pronto, resolvi, deletei. E vai ter um e-mail que sou eu que vou ter que responder, mas que ele exige um pouco mais de estruturação. Tá? Então, na verdade, ele é uma tarefa, ele vai virar uma tarefa de backlog, porque ele não é tão simples de ser resolvido. Então, ele demanda mais tempo, né? Às vezes pode até ser simples, mas demorado, trabalhoso. Então, eu cheguei e recebi esse e-mail, eu vou arquivar ele na caixa de arquivos importantes e vou colocar essa tarefa no meu backlog de tarefas a realizar. Em outro vídeo, que assim que gravar eu vou colocar o cardzinho aqui para vocês clicarem e irem nele, a gente vai falar sobre backlog de tarefas e rotina de tarefas. Mas, resumidamente, isso vai virar um backlog para você executar depois, tá? A caixa de entrada de e-mail, ela não é arquivo de lembrete, ela não é um lugar para você lembrar das coisas, ela é uma entrada. É uma entrada para você direcionar as coisas. Se você passa a arquivar tarefa que vai demandar mais tempo aqui na caixa de entrada, você vai acabar deixando passar e-mail. Então, o grande risco da caixa de entrada lotada é que você vai deixar passar algo importante, tá? Porque isso é fatal, pessoal. Eu já vi 1 bilhão de vezes acontecer isso. É aquele sujeito que você manda e-mail e anota porque você sabe que você vai ter que cobrar amanhã, porque o camarada não leu o e-mail. Então ele fica 7 dias para te responder, por exemplo, de algo simples. E isso significa falta de gestão de caixa de entrada. Tá? Então, o grande risco, além do estresse mental da caixa lotada, é que você vai acabar deixando coisa passar. Então, é aquela coisa, eu quero controlar tanto e tudo, é tudo tão importante, eu vou deixar tudo aqui e eu acabo não controlando nada. Tá? Então, a gente precisa ter inteligência e estratégia para poder direcionar as coisas e controlar, beleza? E aí, pessoal, a caixa de arquivos importantes que eu falei, o que a gente vai salvar nela? A gente vai salvar uma coisa que eu deleguei, mas que eu quero dar uma conferida daqui a uma semana. A gente vai salvar ali uma tarefa também que eu vou executar, mas que exige mais tempo, então que eu joguei para o meu backlog de tarefas. Então eu vou planejar essa execução depois, amanhã, depois de amanhã, enfim, outro dia. Eu deixo ali aquele e-mail no arquivos importantes. E essa pasta de arquivos importantes, eu vou revisitá-la pelo menos uma vez por semana. Tá? Então a ideia não é zerar essa pasta uma vez por semana, porque pode ser que tenha coisa ali que, por exemplo, eu só vou poder conferir se deu certo daqui a um mês. Mas toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu vou revisitar aquela pasta para poder mensurar o que já pode ser deletado e o que ainda precisa ficar arquivado ali, tá? Então é muito importante, pessoal, essa pasta. Não criem, eu já fiz isso, aprendi, enfim, tem quase 16 anos que eu utilizo ininterruptamente muito fluxo de e-mail. E eu aprendi que não adianta você criar 1 bilhão de pastas, não adianta você criar muita regra de automação que no fim das contas acaba ficando confuso, tá? Então a minha sugestão, cada um adota a sua, mas a minha sugestão é ir pelo simples. Então essa gestão da caixa de entrada, um arquivinho de arquivos importantes e aí você trabalha essa execução e mantém essa caixa de entrada limpa. A meta é uma vez ao dia. Ah, Lucas, mas eu zerei a minha caixa de entrada de e-mails no dia já e chegaram novos e-mails. Minha sugestão, a não ser que seja de fato urgentíssimo, não tenta zerar o dia inteiro, porque aí você vai ficar escravo do e-mail. Tá? Se você não tomar cuidado, você vira escravo do WhatsApp, escravo do Teams, escravo do e-mail, escravo dos outros.
E aí você fica o tempo inteiro ali, só ali, atendendo a demanda e os outros fazendo a sua agenda, sem você conseguir fazer nada mais profundo no dia. Então a minha sugestão é zerar uma vez ao dia, mas não ter essa obsessão de zerar a cada minuto, tá? Então nem 8 nem 80, sempre no meio, no bom senso, no meio termo. Agora, pessoal, se inscreva no canal para a gente criar uma comunidade gigantesca de líderes diferenciados com DNA próprio, profundo. Comenta aqui se você já tem uma gestão, se você não tem uma gestão de caixa de entrada de e-mail. Vamos bater esse papo aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.